A China apenas aplaude após Trump se reunir com Putin no Alasca e depois com europeus e Zelensky em Washington. E hoje a Newsweek publica a tese de que o fracasso da cúpula entre Trump e Putin é um presente para a China. E aqui está a formulação direta do material deles. A China é a principal beneficiária dessa história. A mídia ucraniana imediatamente pegou e transmitiu a ideia em uma linguagem clara. Não houve acordo. O conflito continua. O Ocidente fica completamente preso nessa guerra. A Europa assume toda a responsabilidade por futuras garantias de segurança que, por enquanto, são apenas míticas. E isso é exatamente o que é conveniente para Pequim. É conveniente para Pequim que a guerra continue. Vamos analisar detalhadamente o que exatamente agradou a China nas tentativas de Donald Trump de chegar a algum acordo. E em quais frases podemos nos basear agora, para que, isso não seja uma teoria da conspiração, mas sim fatos. Vamos analisar por que é absolutamente vantajoso para a China que quaisquer negociações de paz na Ucrânia acabem fracassando. Meu nome é Alexei Petit, hoje é 20 de agosto no calendário. E antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, siga meu canal no Telegram, Pet News. O link está na descrição. Publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, a cúpula em Anchorage, como vocês sabem, terminou sem acordo. Essa é uma constatação oficial, não só da imprensa ocidental, mas também dos meios de comunicação estatais chineses. A agência Xinhua hoje escreve diretamente que o encontro não resultou em nenhum acordo. Nesse contexto, houve-se o segundo ponto. Pequim apoia publicamente o diálogo entre Washington e Moscou. Falam com cautela, mas a linha é clara. Diálogo é bom, escalada é ruim, poderia parecer. Bem, o que há de errado nessa declaração da China, traduzindo para a geopolítica? Quanto mais tempo as partes discutem, quanto mais as negociações se arrastam sem resultado, mais a China amplia seu espaço de manobra na Ásia e nos mercados de recursos. A imprensa partidária chinesa destacou os pontos sem qualquer constrangimento, e o jornal Global Times publicou uma coluna editorial literalmente com o seguinte título: Eu diria, diálogo e negociações são o caminho inevitável. Na mesma matéria, especialistas destacam o simbolismo do encontro e a atmosfera de igualdade. O significado para o leitor chinês interno é o seguinte: os Estados Unidos da América podem pressionar, mas acabarão voltando às conversas de qualquer maneira. O modelo da China, com paciência e jogo longo nas negociações, compensa, e mais. O artigo destaca que isso provavelmente ainda vai durar bastante tempo. Por isso, seria melhor para os americanos adotarem o nosso modelo. É só ter paciência e observar. Outro artigo do Global Times cita a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning. A China promoverá a paz à sua maneira e de forma muito evasiva. Em seguida, ela responde à pergunta se Pequim está pronta para ser garantidora para a Ucrânia. Aqui está o que ela diz. Isso é um típico sim chinês, mas na verdade é não. Ela diz: nós apoiaremos o método de garantia de segurança para a Ucrânia, mas não assumiremos a principal responsabilidade por isso. Por quê? Porque aqui eles também adotam a frase do Trump: essa não é a guerra deles. O lado americano, por mais estranho que pareça, deu um bônus à China, e ainda por cima é econômico. Como resultado dessas negociações, o ministro das Finanças dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, declarou que a situação atual com a China está funcionando muito bem. Veja, as negociações comerciais deles fracassaram e Trump estendeu por mais 90 dias a pausa nas tarifas mútuas. E para Bessent, a situação com a China está realmente muito boa. Ou seja, a pausa tarifária foi estendida por mais 90 dias, as conversas continuam. Grandes marretas, como afirmou o próprio Scott Bessent, não serão usadas agora. Nenhuma marreta será usada contra a economia chinesa, mas, segundo Bessent, tudo está indo bem. E se na Europa todos perguntam como construir garantias para a Ucrânia e em Washington, como não derrubar a economia antes das eleições, Pequim entende que pode continuar jogando com a interdependência forçada. Isso não quer dizer que os Estados Unidos da América desistiram, mas a pausa é oxigênio para a indústria chinesa, inclusive aquela que alimenta a economia militar russa através da venda de produtos de uso duplo. Aqui está a indústria oficial chinesa. A imprensa chinesa agora divulga outra mensagem.
A sombra da paz é melhor do que a névoa da guerra, título literal do material no China Daily. A lógica é totalmente sólida. Se na Europa não dá para agir rápido e com rigidez, então vamos devagar e com flexibilidade. Essa é justamente a fórmula que beneficia Pequim lentamente. A atual negociação entre o Ocidente e a Rússia mantém os Estados Unidos da América e a União Europeia atrelados à Ucrânia. Enquanto isso, a China está aumentando sua influência na Ásia, impulsionando as exportações, fortalecendo a logística e de olho em Taiwan. É o que escreve o China Daily. Além disso, observadores no Ocidente também já falam abertamente sobre o interesse chinês sem rodeios diplomáticos. E a já mencionada Newsweek repete várias vezes a ideia de que é justamente a China que tem mais a ganhar. Se os Estados Unidos da América e a Rússia ficarem presos na estrutura de vamos negociar depois, ou como eu costumo chamar, negociaram negociando, a China só tem a ganhar com isso. E aqui pode-se chegar a uma conclusão bastante preocupante. Se a agressão de Putin, se a agressão da Rússia na Europa compensa, se ele consegue o que queria, isso afeta muito o formato de contenção na Ásia. Esta é uma ligação direta entre Ucrânia e Taiwan, que Pequim vê, mesmo fingindo que ali só existam princípios. Ou seja, a China entende perfeitamente, se agora a Rússia conseguir alguns territórios ucranianos, as sanções serão retiradas e a Ucrânia não receberá nenhuma reparação ou compensação. Então, por que não tentar tomar Taiwan? Não há consequências para o agressor. E vamos falar honestamente sobre a economia de guerra. Nos últimos 2 anos, a China tem sido o principal oxigênio para a indústria russa de uso duplo. Inclui eletrônicos, máquinas, componentes, pneus, produtos químicos, entre outros. Pode parecer algo para fins pacíficos, mas sabemos que tudo é usado militarmente. Na direção de A Rádio Svoboda, aliás, lembra cuidadosamente que Wang Un disse abertamente aos europeus que Pequim não pode aceitar a derrota da Rússia. Isso não significa que a China seja a favor da guerra, isso significa que a China é a favor de uma Rússia que não perde, porque a derrota é o caos e uma base americana na fronteira chinesa. No contexto da fracassada cúpula no Alasca, como muitos acreditam, essa linha não enfraquece. Pelo contrário, ela se fortalece. Os Estados Unidos da América não deram nenhum aval para sanções contra a China. Pelo contrário, o status quo permaneceu. Scott Bessent diz, sim, tudo certo, prorrogamos a pausa nas tarifas por mais 90 dias. Não é como se Trump ameaçasse tarifas porque a China compra petróleo russo. Ele até manteve a suspensão das tarifas já pausadas. Pequim basicamente anota para si mesma que pode seguir igual, ganhar tempo, fazer joguinhos, etc. Por que não? Isso funciona, isso funciona. O que a China pensa sobre garantias de segurança para a Ucrânia? São jogos sutis em andamento. Questionado se a China será garantidora, o Ministério das Relações Exteriores diz: promoveremos a paz à nossa maneira. Isso não é um sim, é algo neutro, tipo, somos especiais e vamos abordar isso de uma forma especial. Para Pequim, ser garantidor formal traz responsabilidade extra e risco de atrito com Moscou e Europa. É muito mais conveniente ser o adulto do mundo na sala que sempre defende o diálogo, mas nunca assina nada e não assume responsabilidade por nada. Agora, sabe, no Global Times, na Xinhua e em outros meios de comunicação chineses, domina a ideia de que é necessário um diálogo produtivo e não condições rígidas. Como isso se encaixa com a política americana recente? Nas palavras, Trump demonstra firmeza e ele diz que se Putin não quiser a paz, haverá consequências não só para a Rússia, mas também para a China, para a Índia, para o Brasil. Na prática, não há tarifas pesadas contra a China, pois a trégua tarifária foi estendida. Sobre a Ucrânia, está sendo imposta a ideia de que, supostamente, não haverá tropas americanas na Ucrânia, mas a Ucrânia deve ceder territórios. Aqui Pequim ganha outra vantagem. Qualquer formato em que os Estados Unidos da América assumam a coordenação e a aviação, enquanto toda a situação em terra e o financiamento ficam por conta da Europa, significa que parte da logística americana se concentra justamente na Europa. E a Ásia, nesse momento, está em uma situação diferente. Ou seja, digamos, as forças que poderiam ser direcionadas para conter a China vão permanecer na Europa. E, vou acrescentar aqui, para que você não pense que são apenas os meios de comunicação chineses que escrevem as informações exatamente nesse tom.
A Reuters reuniu as reações dos líderes após o encontro no Alasca e apresentou exatamente a mesma linha. Sem acordo, europeus tensos e Moscou adota postura. Talvez, mas depois Washington disse que vamos continuar, mas sem detalhes concretos. Hoje, aqui na mesa, e isso se encaixa perfeitamente na visão de mundo chinesa. As democracias ocidentais vão discutir por muito tempo sobre o procedimento, enquanto a China vai negociar em benefício próprio. E agora, por que isso diz respeito diretamente à Ucrânia? Traduzindo para ações, o entusiasmo chinês após o encontro Putin-Trump no Alasca indica pelo menos 3 coisas. Quanto mais tempo não houver acordo, mais tempo a economia russa depende das empresas chinesas e da importação paralela através dos mercados asiáticos. Quanto mais cautelosos os Estados Unidos da América forem com tarifas e ataques setoriais à China, menos terão alavancas e disposição para pressionar os canais de abastecimento chineses à Rússia. Isso dificulta sufocar o complexo militar industrial russo. Quanto mais altos são as conversas sobre um acordo, mais forte em Pequim cresce o argumento de que, se é possível chegar a um entendimento sobre zonas de influência na Europa, então também é possível fazer o mesmo na Ásia. Taiwan pode ser entregue à China, já que está sob sua influência. Então vamos apenas entregar. Agora, a conclusão. A mídia chinesa está atualmente trabalhando com o público mais ou menos da seguinte forma: diálogo é algo bom. O acordo sobre a Ucrânia no Alasca não aconteceu, também não é uma tragédia. O principal é que todos ao redor entenderam que é preciso conversar. É necessário um diálogo direto com os agressores russos. Na lógica chinesa, conversar significa ganhar tempo, aumentar o preço e observar quem vai perder a paciência primeiro e em quem isso vai acontecer antes. Sendo franco, nossa tarefa é não dar motivo. Negociações, tudo bem, mas sem essas formulações sobre esferas de influência, sem direito de veto para o agressor e sem troca de territórios. Então a alegria chinesa diminui e a parceria euro-americana deixa de parecer desculpe atrasada. Ela pode realmente funcionar. Se isso ocorrer, a China terá problemas. Por enquanto, a China não tem problemas, a China percebeu que é possível negociar por semanas. Usando o exemplo de Putin, dá para enganar o Trump, que vai acreditar em tudo e dizer, bom, mas estamos negociando. Mas que sanções, que tarifas, que pressão. Enquanto as negociações estão acontecendo, não é necessário fazer nada disso. Mas pelo modelo chinês, essas negociações podem durar para sempre. E enquanto as negociações com Putin continuam, vou lembrar mais uma vez, os Estados Unidos da América prorrogaram a pausa na imposição de tarifas mútuas por mais 90 dias e a China se sente bastante segura. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se e até mais.